A pastora, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, mulher de Deus, vai trazer da parte do Senhor hoje um recado especial para a tua vida. Oh, aleluia. Tem milagre para você hoje, nessa noite, neste lugar. Estende a tua mão para cá sobre a vida da serva do Senhor, porque eu creio, irmãos, aleluia, que ela chegou nesse lugar hoje como mensageira do céu. Aleluia, Jesus está aqui. Carabanda, Rabachubi Cantarébia. Oh, Jesus de Nazaré. Aleluia. O Senhor está no nosso meio. Olha aí, Jesus. Tu toma, Senhor, na tua mão a vida da tua serva. Pai, eu te louvo pela vida da pastora Penha. Eu te louvo, Deus, porque nessa noite tu trouxe a tua filha aqui, Senhor, com uma palavra revelada, uma palavra do teu coração, o coração da igreja, Arabaxúbia, porque o homem de branco, ele está aqui no nosso meio. O homem de branco, aleluia, ele passeia no meio da igreja, aleluia, cantaréia. Ah, Senhor, nessa noite nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir, Senhor, aleluia, o recado do céu através da tua ungida, através da tua serva, Deus de poder e autoridade. Enquanto ela ministra, Senhor, a tua palavra, tu entra, Deus, na vida dela, entra na saúde, deixa, Senhor, as bênçãos da tua filha, limpiando a cantarada, fecha a boca dos leões dessa casa. Senhor, a sentença de Satanás contra a vida da tua filha, porque, Senhor, tu tem um projeto, tu tem uma história, que não vai ser leão, não vai ser gigante, não vai ser diabo que vai impedir a tua glória, a tua vitória chegar sobre a vida da tua filha. Pai, muito obrigado por esta noite. Eu te louvo pela vida, Senhor, da tua serva, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão. Amém. Paz do Senhor. Amém. Eu sou a Kátia. Kátia Aparecida Machado Penha. Sobrenome do esposo. Para mim é um motivo de alegria estar neste noite aqui. Eu sou grato ao Senhor e aos pastores que permitiram eu entrar por essas portas. Mas o primordial é Deus, irmão. Porque se não for Ele, nós não falamos aquilo que precisamos. Nós somos usados como instrumentos na mão do Senhor. Então, a minha vida, o meu ser é totalmente dependente de Deus, irmão. Porque não é eu que faço, não é ninguém, é Deus que nos usa. É Deus com a mão dele, com o Espírito dele, o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos dá força a orar, a impor as mãos, a usar o nome dele. Não tem noção de você ser usado e usar o nome do Criador. É o nome dele que é exaltado através de você. Isso é muito forte, irmão. As pessoas esquecem disso. Não é o Espírito que nos usa. É eu que falo, não é eu que vou falar. É o Espírito, porque se o Espírito quiser travar a minha boca, nada sai, irmão. Então eu sou grato a Deus, porque não tirou nada, me botou de pé para ser um. Olha, irmão, que importância. Leva e queime na cara, sai. Ele me tirou nada, me colocou de pé, te colocou de pé, irmão, para ser instrumento dele na casa do Senhor, no meu trabalho, na faculdade. Olha que importância que nós temos, né? Às vezes não valorizamos. Fique de pé, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 27. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Ele livra, 6:27. Oh, Jesus maravilhoso. Ele livra e salva. Meu Deus. Ele faz sinais e maravilhas.
no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Se assente glorificando. Aleluia. Eu estava lendo, né? É uma história muito linda. Só que a gente chega aqui, a gente fala assim, Daniel foi livrado na cova dos leões, né? Parece que foi muito fácil, né? Foi muito... Tem alguns apretextos em relação a isso, porque essa história, ela começa no capítulo 1, irmão. Quando Daniel ele tinha 17 anos, ele e os jovens são levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Agora você entende, um jovem que foi ensinado em Israel, ele foi apacentado, todos aqueles hábitos foram inseridos dele, como eu e você chegamos na casa do Senhor, os nossos pastores nos ensinam, nos apacenta, ele coloca a doutrina que é direcionada no nosso coração, a gente larga tudo do mundo, vem para a casa do Senhor e começamos a ter a visão de Deus. Quem está entendendo? Passamos a ter hábitos do Senhor, aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida, aquele que xinga não xinga mais, para o irmão entender, aquele que mente não mente mais, aquele que é trapaceiro não é mais trapaceiro, oh glória, aquele que prostitui não se prostitui mais, aquele que rouba não rouba mais. Então os hábitos do mundo é tirado, oh glória, e é implantado os hábitos do Senhor. E Daniel foi implantado os hábitos de Deus, irmão, porque eu aprendi uma coisa, naquele tempo eles não tinham palavra para ser direcionada, eram de família para família. Deixa eu te contar, olha, o rei de Israel, ele abriu o mar vermelho, entende? Eles acreditavam, creia de todo o coração naquilo que os seus progenitores ensinavam para os seus filhos. Ele cresce, irmão, e vai para a escolinha para aprender. Hoje nós temos a palavra, e quantos não dão mais valor a isso, irmão? Não gasta tempo na leitura. A Bíblia diz no livro de Josué, medita na palavra de dia e de noite, para que tenhamos o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Dela não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque te conduzirá produzamente. Aleluia! Oh glória! Aí você vê Daniel com os hábitos, com tudo que ele aprendeu, agora ele é levado para uma terra estranha. Ele fica o que? Cativo. Não tem quem é cativo, é escravo. Agora quem é livre está debaixo de um jugo. Oh glória! Você pode dar glória? Aleluia! Glória a Deus! Eu fiquei meditando nisso, irmão. Ele é levado. E o engraçado é o que o rei, ele se expressa para o Deus do qual eu preciso de jovem com sabedoria, jovem com intrepidez. E ele vê Daniel e seus amigos. Mas uma coisa me chama a atenção, é que ele assenta no coração dele a não se contaminar. Glória a Deus. Você não está entendendo. Sabe o que é assentar? É determinar. É dizer, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não vou me contaminar com a coisa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Em outras palavras, eu posso estar no meio, no centro da Babilônia, mas o meu coração está voltado para os preceitos, para a vontade, para o querer daquele que me ensinou, o Criador todo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer que não é fácil, irmão. Não é fácil conviver neste mundo que estamos e nos afastar das coisas que não agradam ao Senhor. Mas não é impossível. Diga, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não é possível. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí você vê Daniel, ali ele já sendo preparado e ele fala que não se contamina. Os irmãos sabem disso, ele se separa por 21 dias. E o interessante é que ele vem mostrando, e algumas pessoas já visualizam que ele é um diferencial. E no capítulo 2, irmão, ele vem mostrando o poder de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Rei, aleluia. Ali ele é soberbo, exaltado, e Daniel é usado para poder revelar aquilo que Deus quer. Olha que importância, irmão, sermos instrumento para poder ser usado para revelar algo do alto céu. Isso é muito forte. Sabe o que é? É intimidade. Diga intimidade.
E o interessante é que a Bíblia me ensina que eu sou totalmente dependente de Deus. E Daniel é totalmente dependente de Deus. Aleluia, graças a Deus. Daniel está com 17 anos e vai ter passando os anos. E a Bíblia diz, irmão, que os jovens também são testados. E eu fiquei parando e analisando. Eu falei, primeiro os jovens são testados em quê? Eles são levados à fornalha ardente. E Daniel também é testado. Diga para o teu irmão, tu também vai ser testado. Nós somos testados, irmão, se nós queremos verdadeiramente o Deus dos altos céus, se conseguiremos passar diante daquilo que tenta nos impedir de nos posicionar com o Senhor. E a Bíblia diz que os jovens conseguiram passar. Aleluia. E Adão se rendeu para adorar estátuas de ouro. Aleluia. Eles preferiram tentar perder a vida, mas sempre Deus, ele vem no último minuto do segundo tempo. Quem confia a Deus dá vitória. Porque o jovem levou e foi para a fornalha. E quem estava? O quarto homem da fornalha, irmão. Sabe o que eu entendo? No momento de adversidade, sempre Deus vai intervir com a ação divina dele. Aleluia! Sabe o que Deus está falando? Você pode achar que está acabado, não tem mais jeito, mas Deus, ele está vendo e ele vai vir no momento dele. Sabe o que Deus está falando? Não saia do teu posicionamento, não saia do teu posicionamento espiritual, porque Deus, ele vai vir. Glória a Deus, glória a Deus. E ali, irmão, Daniel passa os seus jovens, aleluia, agora no capítulo 5, né? Agora já é o neto de Nabucodonosor, né? Belsazar, ele está lá, né? Sempre na festa, pega os utensílios de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, irmão. Ele ouve tudo. Aleluia, glória a Deus. Glória, não fica preocupado não. Deus vê tudo e ouve tudo. E ele se depara com uma situação, uma mão se escrevendo na parede, irmão. O neto de Nabucodonosor, Belsazar. Porque agora a história vai mudando. Mas só que quem chama para revelar? Ninguém consegue revelar. Ninguém consegue discernir. Ninguém consegue entender. Chama quem? Daniel. Sabe o que eu entendo nesse pedacinho? É que sempre quando alguém tenta desfazer da gente, Deus vai usar quem? A gente. Olha, você não está entendendo, vou repetir. Às vezes tem pessoas que desfazem, que não acreditam, que zombam, que aquilo não é nada. Mas na hora que Deus vai permitir de precisar, vai chamar você. Então levanta a sua cabeça, para de achar que você é nada. Você é especial para o Senhor. Você é especial. Tu tem o que ninguém tem, o Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei no início? Se tu tem o Espírito Santo, tu tem tudo, irmão. Aleluia. Porque ele está dizendo, eu estou contigo. Aleluia, imagina aquele que se levantou, aquele que falou mal, aquele que amou, aquele que te criticou, aquele que te envergonhou, aquele que tentou contra a tua vida, bate na tua porta. Meu Deus! Dá para tu dar uma palavra para mim? Oh, Jesus! Oh, glória! E sabe o que tu vai fazer? Pois não, eu estou aqui, porque quem tem o Espírito Santo tem um coração contrito, tem um coração diferenciado, irmão. Glória a Deus! Quem é fizer, bota na mão de Deus. Amar, bota na mão de Deus. Mas, pastor, eu estou triste, pede para Deus tirar a tristeza, lavar teu coração e liberar o Deus, irmão. Porque quem peleja por você é o Senhor. Sai desse aprisionamento. Meu Deus, é Me forte! faz lembrar, acho que é 1 João, quando Paulo ele está preso, cativo, preso lá em Roma. Me ajuda aí, pastor. Lá em Roma. Onésio, escravo, né?
Onésimo. Ele foge do seu Senhor e pensa que está fugindo para Roma. Aleluia. E quando ele chega lá e conversa com Paulo, e Paulo fala, o que foi? Não, o meu Senhor deve estar correndo comigo, eu fugir. Não, manda uma carta para ele, pedindo perdão. Oh, glória, foi entrar. Aí ele envia a carta, e ele não vai. Aí Paulo fala assim, olha, eu estou preso, mas estou livre. Vocês estão livres, mas estão presos. Meu Deus, é forte, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós estamos livres, presos, cativos na mão do diabo às vezes. Como, pastora? Com sentimentos que não é de Deus. Eita, Deus. Deus está falando, libera, libera, libera esse sentimento do diabo não ter posse sobre a tua vida. Olha aí, Jesus. Quantas pessoas estão presas na casa do Senhor, no mundo espiritual, Aleluia. por sentimento, por palavra, por situações, na família, na casa, coisas que vêm lá do passado de anos. Aleluia. É Deus. De anos, irmão, e está preso na mão do diabo como coleira. Mas nesta noite, esse jugo, essa coleira do diabo vai cair do teu pescoço, porque tu vai liberar perdão do teu coração. Livre, Senhor, Deus vai levar sua. Levar-se a cantar. Você precisa estar livre. Oh, Jesus. Não tem culpa nenhuma sobre a sua alma. Para que quando vier, você receber de coração aberto. Oh, Jesus maravilhoso. Olhar para a situação como nada tivesse acontecido de verdade. Quem está entendendo? Glória a Deus. E ninguém consegue interpretar. Aí chama Daniel, né? Por quê? Porque a mãe do rei, a rainha, fala, ó, tem um homem que ele pode decifrar o que está na parede. E vai lá Daniel, né? Aí Daniel vê, né? Mene, Parsim, né? Achado fosse pesado sobre a balança, né? Aleluia. E no mesmo instante, né? Que Daniel, ele interpreta o sonho, que ele fala do sonho, né? Aquele rei pensou que ia ficar tudo certo, não ficou não, ele morreu na mesma noite. Morreu na mesma noite. Deus é terrível. É verdade. Deus é terrível, irmão. Meu Deus. Deus Todo-Poderoso, o dono da vida e da morte, irmão. Tem muita gente brincando com o nome do Senhor, com o poder de Deus, achando que Deus é pequenininho, né? Não. Deus é poderoso, irmão. Deus é grande. Ele nos deu o fôlego de vida. Nossa vida é como ar. É só acabou, irmão. Então hoje é noite de nós entrarmos naquilo que Deus ele quer. Meu Deus! Porque Deus está chamando a gente a entrar. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Aí agora vem, né? Dentro disso, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que nessa trajetória, o nome de Daniel fica em evidência, irmão. Fica em evidência. Porque o rei aqui já é rei Dário. E rei Dário ele constitui sobre o reino 120 homens. E 3 para comandar em cima, um desses é Daniel. Mas só que ele visualiza que o que ele tem é de excelência. O que é excelência? É um homem que faz tudo com prazer. Que faz as coisas com prazer. Aleluia, Jesus. Você faz por amor a Deus, é porque os pastores estão pedindo. Meu Deus. Porque quando a gente faz por amor, nem precisa pedir, a gente já faz. A gente tem prazer de estar na casa de Deus. A gente tem prazer de louvar. A gente tem prazer de adorar. A gente tem prazer de orar. A gente tem prazer de estar nesse lugar. Por quê? Porque a gente faz para Deus com excelência. Aleluia. E Daniel mesmo cativo, irmão. Ele faz com excelência. Glória, ele poderia fazer tudo de má vontade, né? Eu estou preso. Para que eu vou ficar ajudando? Não, mas ele fez com excelência. E essa excelência, essa obediência, essa fidelidade a Deus proporcionou ele grandes coisas. Deus quer te colocar em lugares de destaque. Ele precisa da sua fidelidade e da tua excelência. Quem está entendendo agora? Glória a Deus. E esse comentário, posso se dizer, pensamento do rei,
trouxe inveja porque tinha outros homens que estavam ali. Às vezes você vai para lugares de destaque e sempre o diabo vai tentar usar alguém para tentar descaracterizar e te perseguir. Por quê? Porque quando Daniel ele toma esse posicionamento de terceiro, ao mesmo tempo esses homens não se agradam, não ficam satisfeitos. E o que eles fazem? Armam uma cilada. Que cilada? Bom, nós não temos como pegar ele, ele é todo certinho. Ô glória, ele é todo certinho, ele é todo direitinho. Ô glória, isso é forte, irmão. A palavra que ele é todo direitinho, irmão. A gente tem que se endireitar em algumas áreas da nossa vida. Aleluia! Eu sei que nós não somos perfeitos, né? Perfeito é só Cristo, mas nós temos que se esforçar. Não temos que ter pecado para que o diabo venha nos acusar, irmão. O pecado é errar o alvo, é sair fora do alvo daquilo que Deus ele tem para a tua vida. Ô glória! E nesta noite Daniel está me ensinando, eu preciso entrar mais no centro da vontade de Deus. Está falando Deus. Cada um pega o que precisa, cada um come o que precisa. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Cada um conhece o que precisa ser liberado, tratado, renovado, restituído, renovado. Precisa ser cativo e liberto. Aleluia. Glória, Eu glória. posso falar, porque nós temos que parar. Até quando estaremos na casa do Senhor do mesmo jeito e da mesma maneira? Quanto tempo vai ficar aí? O Senhor está chamando. Eu tenho algo excelente para ti. Meu Deus, Aí aleluia. a Bíblia diz que esses homens, eles armam, né, uma situação. Né? E o rei, eu acredito que o rei Dário gostava muito de Daniel, né? Mas ele, acho que ele não se ligou. E os homens falaram, olha, precisamos fazer um edital aí, sabe? Para que ninguém mais olhe, ninguém mais se posicione diante de nada, nem de homem, nem de estátua, a não ser diante do Senhor. E o que o rei faz? Ele assina e bota o selo do anel. O anel era uma coisa muito poderosa, irmão, aquele selo do anel. O anel, quando está ligado na terra, ligado no céu. Aleluia! O anel era poderoso, ele não poderia revogar, irmão. Mas só que Daniel não saiu do seu posicionamento, não saiu daquilo que Deus ele chamou. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia, porque os homens sabiam que não tinha como pegar na parte humana. Então falou, vamos pegar no que não, na lei dele, da lei de Deus. Aí foram cavucar. E o que tinha? É porque Daniel não saía do posicionamento. Ele estava todo dia orando 3 vezes ao dia. Aleluia! Para janelas Glória a abertas, Deus! para a banda do norte, para Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo? Eu oro porque eu ainda acredito, eu creio, eu continuo do mesmo Aleluia! jeito, da mesma maneira. Glória a Deus! Aleluia! E Daniel Aleluia! orava 3 dias. Sabe o que eu aprendo? Jesus já está nos ensinando. Ó, você quer perguntar quanto momento para orar? Ora 3 vezes ao dia. Eu preciso que tu ora 3 vezes ao dia. Aí alguém vai falar assim, não tem como eu orar. Ô irmão, desculpa, nós temos sim. A gente ora em espírito. Quem está entendendo? Aleluia! Aleluia! Irmãos, os nossos, eu não posso dizer assim pela fé, os nossos irmãos católicos, eles têm terço e ficam o tempo todo orando. E a gente sempre ajuda uma justificativa para dizer que não dá para orar. Meu Deus, é forte. Só que a oração destrava o que está no mundo espiritual. Glória, aleluia! Meu A Deus! oração quebra a cadeia, irmão. A oração vai lá no teu filho, no teu marido, na tua esposa. Aquilo que está bom, Deus revela. Aleluia! Aleluia. A oração tem poder, irmão. Oh, Tu Deus. tem uma arma poderosíssima e você ainda não entendeu. E através da oração você mesmo pode ser liberto. Glória, glória, glória a Deus! Escute, Oh, estava Deus. Pedro preso, quarteto de guardas preso aos pés. A igreja unida estava orando. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Oração, irmão, oração tem poder. E a Bíblia diz que o anjo foi lá e liberou Pedro. E quando Pedro bate na porta, Rode atende, nem acredita, irmão, que era ele. Vai ter oração que tu vai fazer, que Deus vai te dar vitória, que tu nem vai acreditar. Glória, aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Eu estou de pé por causa da oração, irmão. Tem parafuso e placa nos 2 joelhos. Pelo homem, estaria de muleta na cadeira, mas a oração tem poder. Eu olho nas caras e falo, eu não aceito. Ainda falo, Senhor, tu vai botar meu osso no lugar. Que Deus é Deus mesmo, irmão. Deus não mudou. Deus faz milagre. Mas eu me lembro no capítulo 27, versículo 27, que Deus faz maravilhas e sinais de milagre. Olha, quantos milagres o meu Senhor fez.
Aleluia. Curou os leprosos que estava. Ele só tocou na palavra. Se tu crê, eu posso ser curado. Meu Deus, aleluia. Maravilhas que Deus faz. Nota que Deus não faz maravilha? Faz, mas depende de quem? De mim? Não, depende de você. Glória a Deus, aleluia. Precisa crer, acreditar que Deus está nesse lugar. Que tu vai ver que a porta vai abrir. Que teu marido vai salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A oração é tremenda. Aleluia, Jesus. A oração. Tem a oração que ela é atendida de imediato. Tem a oração que leva um tempo para você ser tratado. Prova, pastor, eu provo. Livro de Ana. Ana ia ao templo, Penina perturbava. Eu posso dizer, né, uma insistência de que ficava irritando. E Ana orando, porque Ana precisava gerar um filho. Só que Deus, no capítulo 1, versículo 5, Deus serra a madre de Ana. Por que Deus serra a madre de Ana? Porque Deus queria tratar com Ana. Glória a Deus. Tem oração que você vai fazer que vai levar um tempinho, é porque Deus quer tratar Meu Deus você. é forte. Deus quer tratar a mim, elevar. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer tratar, irmão. E quando você continua orando, vira o tempo, Ele está te tratando, a tua vida espiritual, Ele está te lapidando. E a Bíblia diz que quando Deus, ela entra ao templo, o sacerdote vê, Deus ele atende depois e fala, seja conforme a tua vontade. Sacerdote, juiz e profeta. 3 bênçãos. Então eu entendo que a oração ela tem poder. Aí você vê que Daniel ele está se revestindo da oração. Ele não imaginava que iria passar por uma situação adversa. Você não sabe o dia da tua luta, da adversidade no mundo espiritual. E a oração é o compartimento igual camelo quando passa no deserto. Ele bebe a água para iluminar seu corpo. E depois bebe mais água para ser guardada na cárcova. Que é aquele montinho assim, ó, na corcova. E vai no deserto. E quando acaba a primeira, tem a reserva. Quem está entendendo também? Aleluia. Glória a Às Deus. vezes você fala assim, mas eu estou orando muito, mas você não sabe o dia de amanhã. Vai ter a gente aquele dia de amanhã, vai ter que orar. Mas já tem oração guardada. Já tem oração guardada, irmão. Oração que tu já fez. Aí hoje eu não estou aguentando. Aí você falou, já tem a tua oração. Tu não está entendendo, começa a orar, irmão. Movimento da tua vida, irmão. Glória! Se não dá para orar de manhã, hora de tarde, se não dá de tarde, hora de noite. Glória, Mas pastor, ele trabalha, ora em espírito. Oh Deus, tu és maravilhoso. Eu estou no ônibus, ora no ônibus. Aleluia. Eu estou cuidando das crianças. Vem aqui, menino. Jesus toma nas tuas mãos. Sai daí, menino. Jesus vai guerreando. Sai daqui, Aleluia, Jesus. tem até um hino antigo que diz as irmãs que oram tem história para contar, não é isso? Os irmãos também que oram tem história para contar. Não tem esse, né? Lavando louça, vai orando, lavando roupa, vai orando, vai varrendo casa, vai orando. Aonde que eu gosto mais de falar com Deus na oração é quando eu varro o quintal. Eu vou varrendo, vou varrendo o quintal. Aí de repente eu pego a vassoura e aí daqui a pouco começa a varrer de novo. Aí eu levo, dou um lugar assim, começa a varrer de novo. É, irmão? É mistério? Cada um tem um lugar particular para falar com Deus. Antigamente era o banheiro. Eu entrava no banheiro, trancava a porta. Não fica esperando por ninguém que às vezes vamos parar com esse negócio, o pastor, a irmã vai me orar. Não, toma posicionamento, ora você mesmo. Eu não te autoridade. Se tu botar a mão, o diabo cai por terra. Se tu botar a mão, a enfermidade é curada. O mesmo poder que tem aqui tem em você. A mesma autoridade, não é não, pastor? A mesma autoridade está comigo, está com você também. Eis que vos darei poder sobre os demônios e os enfermos. Não é eu, é Jesus que fala. Por isso de Marcos. Eu vos darei. Aí a Bíblia diz que agora, o que eles fazem? Avacilaram. Ei, o Senhor falou que ninguém poderia se prostrar diante de homem ou de macho. Tem um Daniel aí que se prostrou e começou a orar. Só que o rei não podia revogar. Pega ele e joga na cova dos leões.
Ô, glória. Isso aqui é muito lindo, irmão. Eu fico me imaginando, né? Eu na Copa do Leão, meu Deus, será que eu conseguiria? É muita fé, irmão. Sabe o que é? Muita intimidade com Deus. Aleluia. Às vezes vai ter situação na nossa vida que a gente vai olhar para um lado leão, vai olhar para o outro leão, vai olhar para frente leão, vai olhar para trás leão. E o que tu vai fazer? Vai se desesperar? Ou vai se acalmar e acreditar? Aleluia. Glória a Deus. Porque aqui Daniel está nos mostrando a confiança no Todo-Poderoso. Ele está mostrando aqui que o poder está na mão e eu acredito que Deus vai me tirar dessa situação. Glória. Aleluia. Deus vai me tirar dessa situação. Ele vai vir no momento dele, vai quebrar as cadeias, fechar a boca do diabo, repreender as obras do inferno. Glória. Aleluia. A Bíblia não fala que Daniel ficou desesperado. Falou. Alguns pregadores falam que ele ficou passando a mão na juba do leão. A mão na juba do leão. Eu acredito, irmão. Porque antes de Adão e Eva sair do paraíso, tinha contato com os animais. Na verdade, eu acredito que estava lá passando. Só que havia alguém, irmão. Me achei isso interessante também. Enquanto Daniel estava lá, o rei não queria botar ele. O rei ficou incomodado a noite toda. Acabou não comendo. Acabou fazendo o quê? Um jejum por ele. Eu peguei isso e analisei como na minha vida. Às vezes tem pessoas que ligam para mim e falam assim: pastor, eu estou orando por você. Ué, Jesus, tem que ter alguém orando pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sempre tem alguém jejuando e você nem sabe. Me faz lembrar de Davi, irmão. Davi estava cansado. Aí ele vai para a guerra. Ele já tinha feito um feito lá atrás de pegar os homens e botar na caverna de Adulão. Aí ele vai para a guerra, só que ele está cansado, já está velho. E a Bíblia me relata que ele vai tentar lutar contra o sobrinho do gigante, Isnobel. E quando ele está lá lutando, quando ele ia morrer, alguém entra na frente, guerreia e mata o sobrinho. E ele fala: não, Reis, eu tenho que guerrear, que a luz de Israel não pode se apagar. Sabe o que eu entendo com isso? É que sempre tem alguém que vai entrar para guerrear por você. Aleluia. Sempre tem alguém guerreando por você. Tu está dormindo, tem alguém jejuando por você. Tu está dormindo, tem alguém orando pelo Senhor, pastor. Às vezes achamos que não tem ninguém lembrando da gente, mas Deus faz alguém lembrar para entrar na guerra e abater a força do mal, irmão. Aleluia. Foi o que fez com Daniel. O rei estava jejuando por ele. Olha que interessante. E nesse jejum, irmão, a Bíblia diz que quando virou o dia de manhã, que o rei foi lá, ô glória, ao rei foi lá: Daniel, filho do Deus Altíssimo, Daniel, filho do Deus Altíssimo. Não, o que foi ele? O que foi? Aos olhos dele, eu pensei que estava morto, que o leão tinha te devorado. Eu acho que ele sai lá de dentro da cova, todo bonitão, né? Melhor ainda. Tudo bem. Aleluia. Algumas situações você tem que ter ponto de equilíbrio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu tem que estar na caverna, mas com ponto de equilíbrio. Ô, glória. Tu não Aleluia. pode se desesperar, ou tu crê ou não crê, tu acredita. Verdade. Nós estamos aqui na casa do Senhor e nós temos que confiar, acreditar e ter fé naquele que nos chamou para essa tão maravilhosa obra que é o Senhor. E nesses 35 anos, irmão, ou se não fosse a fé em Deus, ou se não fosse a confiança no Senhor, ou se não fosse as minhas orações, eu e ele e eu, ou se não fosse a minha busca sozinha, ou se não fosse o amante, que seria? Sabe o que Deus está me ensinando e ensinando a vocês? Tem vezes que não vai ter ninguém do teu lado, tu tem que ser o que é. Tu Aleluia. tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que subir monte, tu tem que buscar, tu tem que acreditar. Nem sempre não vai dar. Às vezes Deus vai falar: não vai dar não, eu quero ver qual é o posicionamento dela mediante essa situação. Ninguém vai acreditar que vai continuar, que vai recuar. Mas nessa noite é um povo que não vai recuar da prova não. Essa noite é um povo que não vai parar, que não vai desistir, que vai continuar guerreando, vai ter ponto de equilíbrio, porque Deus está contigo. A Bíblia diz: eita glória. Não é eu que digo, é versículo 41 de Isaías 10. Eis que eu estou contigo. Se passar pela água, Deus está contigo. Se passar pela fogo, tu não está entendendo. Se tu passar, Deus está contigo. Não deixa o adversário
Eu sou contigo. Meu Deus, Dá para tu entender que, cara, tu tá com maioral. Nós estamos com maioral, irmão. glória a Deus. Eu tô com todo poderoso, nada me para. Nada me detém. Aleluia. Ele mandará. Oh, Jesus, Eu vim maravilhoso. aqui em espírito ser usada por Deus para reanimar a tua fé, irmão. Glória, Para glória trazer a para Deus. você confiança no Todo-Poderoso. Para você Aleluia. entrar por essas portas como homem e mulher de guerra. Aleluia. Saber que o leão não tem poder de devorar. O Senhor faz ele acalmar. Faz ele parar. Glória a Deus. Faz ele recuar, irmão. Esse adversário está recuando hoje. Eu creio, meu Senhor, que esse adversário está recuando hoje da nossa casa, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, sentimental. Esse demônio está recuando hoje. Glória, glória a Um Deus. familiar que usa droga, um familiar que está na prostituição, um familiar que está na pornografia, de um familiar que está preso ao homossexualismo. O meu Senhor está jogando esse leão por terra Glória a hoje. Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje o meu Senhor está Glória, jogando. glória, glória a Deus. E a Bíblia diz que o anjo foi lá e acalmou. Daniel saiu todo bonitão e liso. Fique de pé. Glória a Deus. Você acredita nesta palavra? Maravilhoso. Você entende? Eu Deus vou de fechar aqui. maravilha. Para Deus dar vitória, Daniel na cova, ele veio de fase em fase do mesmo jeito. Meu Deus, aleluia, Jesus. Você não está entendendo, vou repetir. Ele veio de fase em fase do mesmo jeito. Como? Não saiu do seu posicionamento de oração. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Aí Deus entrou e interviu com a ação divina dele. Sabe o que Deus está falando? Não saia do teu posicionamento. Glória a Deus. Não saia do teu posicionamento de oração, não saia do teu posicionamento de jejum, não saia do teu posicionamento da leitura da palavra. São três coisas que sustentam o crente: palavra, jejum e oração. Irmão, infelizmente não tem outra coisa. Aqui não tem novidade. É palavra, jejum e oração. Glória. Jejum para mortificar a tua carne, queimar a tua carne. Oração para te fortalecer como um combustível do carro. E palavra para mostrar que há salvação para a tua alma e para a tua Glória, vida. Porque a palavra glória vai a te Deus. sustentar os teus ossos, sustentar a sua carne. Aleluia. Se você não lê, não medita, tu não tem como saber o que Deus ele pode fazer e o que ele faz. Aleluia. Deus, nesta noite te louvamos, Aleluia. exaltamos e glorificamos o teu nome. Glória, glória. Meu Pai, glória. debaixo desta palavra, meu Senhor da Aleluia. glória, eu quero entregar a tua igreja, a terra dos milagres. Meu Pai, que nesta noite tu venha estabelecer as estacas da oração, a estaca do posicionamento, da busca, as estacas da fidelidade. Meu Pai, porque tu quer intimidade, foi louvado aqui. Meu Pai, Daniel tinha uma intimidade para contigo. Meu Pai, estava na Babilônia, mas não perdeu o que ele tinha, que era a intimidade para com o Senhor. Meu Pai, toma esta mulher, toma este homem nesta noite. Meu Pai, se porventura eles estão com a fé abalada, que a vida espiritual desestabilizada, reanima a sua fé, reanima a tua intimidade. Meu Pai, dá força para orar, dá força para buscar, dá força para meditar na tua palavra. Meu Pai, eles estão com autoridade. Meu Pai, ensina eles a usar essa autoridade dentro da casa. Meu Pai, tu quer usar eles com as tuas mãos, Pai. Eu entrego a cada um nas tuas mãos nesta noite. Quebra o arco, corta a lança do chapéu de fogo. Abate as forças do adversário. Recua, meu Senhor. Recua este demônio. Meu Pai, que tem assolado a vida desta mulher e deste homem. Que o teu poder se manifeste na casa e na vida deles. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, toda a igreja.